Esse vídeo vai ser uma discussão de homúnculos, com 100% de spoilers. Se você ainda não leu o mangá, recomendo que vá ler por alguma scan americana ou pela edição da Panini lançada aqui no Brasil. Se alguém tiver interesse, há também o My Anime List de todos os membros que participaram do vídeo na descrição abaixo. Homúnculos, lançado em 2003 por Hideo Yamamoto, conta a história de Nakoshi, um homem egocêntrico com aparência e manias bem peculiares. Após certas reviravoltas em sua vida, o mesmo acaba se tornando um morador de rua, tendo apenas a companhia de seu carro. Quando um inconveniente surge, do qual iria lhe tirar seu precioso companheiro, o segundo pilar da história aparece: Ito Manabo, um jovem médico amante desconhecido. Ito propõe uma troca. Para recuperar tal bem precioso para nosso protagonista, um experimento médico chamado trepanação foi posto à mesa. Cirurgia essa rodeada de mistérios que consiste em colocar um furo em sua cabeça, a fim de despertar a natureza psíquica do ser humano. Nakoshi, em meio ao desespero, acaba aceitando, e pós-cirurgia se vê um mundo repleto de bizarrices, os chamados homúnculos, criaturas a priori tratadas como alucinações. Publicado no mesmo lar de Oyasumi Pupum, Uzumaki e 20th Century Boys, Homúnculo se propõe a ser uma história madura e cheia de reviravoltas. Os homúnculos, que eu acho que a gente vai começar, é que no começo da história, né, tem aquela introdução básica ali do Nakoshi, ele no carro, e o conceito dele no bebê, né, como se ele tivesse sendo gerado. E ali, tipo, eu vejo que começa aquela temática, né, do homúnculo de como ele se vê, de como ele quer ser, esse tipo de coisa que vai se estendendo depois. Mas eu acho legal que esse negócio do bebê, ele só é mostrado no mangá nesse início. Mas ele é levado depois. Então, sei lá, alguém quer dizer algo sobre isso? Sobre o bebê? A posição fetal é levado depois. Ele dorme tipo no hotel, ele dorme nessa posição. Mas o bebê é realmente no começo. Sim, só o bebê em si, assim. Isso é mais um bagulho do freudiano lá que... O primeiro laço de identidade que você ganha é após a saída da barriga da sua mãe. Meio que você nega completamente a identidade da sua mãe e você adquire a sua própria identidade. Basicamente é isso. Como... Então, basicamente o começo eu acho ele eficiente, como eu havia dito, mas ninguém nunca vai saber disso por motivos. Então, como eu havia dito, o começo é eficiente. Por isso, ele bota muita ideia, muito rápido, de maneira natural. E ele não se poupa a só, tal coisa assim, depois vai ser explorado. Não, ele explora. Só que depois ele dá mais embasamento. E acho isso incrível. Que o Homúnculos, ele cria uma situação pra dar as críticas dele. Ele criou um cenário onde existe um cara que mora no meio do prédio rico lá, dos empresários, e no meio dos mendigos. E aí, entre isso, ele vai desenvolvendo os temas. E o legal é que ele é basicamente os dois. Ele é um mendigo e é um rico ao mesmo tempo. Isso é muito incrível. Ele age como um rico. Final também, né? Quando ele deixa de ser o meio. Mas isso aí... No primeiro volume tem um negócio interessante, que é que ele querendo... depois ele conheceu o Ito já, e quando ele vai comer lá no hotel, meio que... É dito que ele... Meio que fica a nuance que ele já estava lá, ainda não era confirmado, que ele já esteve lá, que ele tinha uma vida luxuosa. Ou seja, isso também dá um paralelo que ele tem educação, ele é rico, porra. Mas o que é interessante é que ele come feito um mendigo. E isso é um pouco da identidade que ele foi adquirindo de ser um mendigo. No começo já mostra muito dele. Tipo, ele falando que as pessoas mentem pra elas mesmas, ele com a boca pro lado, ele vomitando, ele beber. No primeiro volume já mostra toda a construção que vai ser pra frente dele. E isso de absorver a característica... Esse que é de absorver a característica depois vira real, que ele absorve o homúnculo da pessoa. Isso é muito interessante.
E que, tipo, basicamente o personagem já era assim. Não é não é por causa da situação que ele começou a agir assim. Não, já era desde sempre. Eu acho isso muito bom. Outra coisa interessante pra gente comentar sobre esse início, eu acho que é a arte mesmo. A arte já começa, tipo, a quadrização, a expressão de cada personagem. Eu acho que ela começa até meio fraca, mas ainda é boa. E depois vai evoluindo e fica. Não, no começo, tipo, não, no geral, na verdade, o que eu mais gosto da produção mesmo é a expressividade. Tipo, os cenários são muito bons, a coordenação é muito boa, mas a expressão dos personagens, principalmente no final do volume 2, né, é muito bem expressivo mesmo. E o autor vai evoluindo isso, vai evoluindo isso, e vai ficar. E fica excelente. Eu vou mandar umas imagens aqui, peraí. O Inclusão Poupa também não poupa cena pra diálogo. Eu acho legal uma coisa que poucos mangás conseguem ter acho que essa essência em geral de Homúnculos, pega ele do começo até o fim, é praticamente uma história sobre desenvolvimento de personagem e desenvolvimento de temática. Você pode pegar Monster como outro exemplo, também é próximo nesse quesito, mas Homúnculos no geral, não existe cena de ação, e as cenas que invocam um momento de catarse, por exemplo, a cena quando o Nakoshi costura o olho, por exemplo, que é um volume todo, se eu não me engano. É uma cena quadrinizada, dirigida o tempo todo para você ficar confuso pela personagem, a personagem não entender o que está acontecendo. E existem muitos trechos que essa atmosfera que ele cria vai se alastrando ao ponto de você realmente sentir na pele do Nakoshi. Acho que esse é um dos maiores méritos na produção do Homúnculos, que ele consegue passar altas emoções. No visual, tipo, eu gosto que o autor não se limita só nos básicos do quadrinização, arte, personagens e tal. Ele realmente tenta fazer algo novo. Tem um volume inteiro só com os personagens preto conversando. É como se fosse o Ito Nakoshi, os dois pretos conversando um volume inteiro. É muito interessante. O Homúnculo, que é um aquário. Sim. Cara, aquilo. É muito. Eu queria muito saber como ele fazia isso. É muito criativo. A cena inteira, vale adentrar que a cena inteira que eles vão conversando, ela começa com, claro, ele tá indo ali tentando ver o homúnculo do Ito e tal. Só que quando ele é consumido pelaquilo, né, que ele começa a se reproduzir ali, basicamente a sombra do Ito que vira o homúnculo que ele vê, né? Tipo, e isso dá sentido tanto pela forma com que eles fizeram, né? Que não tem contraste de cor, não tem nada, é só preto e branco, por ser uma sombra. E também tem um mistério, né? De como ele se vê, ele não pode se ver naquele momento ainda, né? Porque tipo, aquilo se leva pra conclusão. Mas ele não se ver ali naquele momento gera todo esse conflito, né? Com esse homúnculo. Outra coisa, tipo, também do visual, é que ele não faz os visuais do homúnculos mesmo. Tipo, porque você vê que realmente tem alguns sem sentido nos visuais dos homúnculos que o Nakoshi vê. Tá? Tipo, ele anda na rua e vê um monte de homúnculos. Na primeira impressão você fala, ele fez isso só pra qualquer, não tem razão. Mas você percebe, por exemplo, tem uma vez que mostra um cara com malabarista, né? E aí a mão dele tá presa, como se ele só vivesse por isso. E, tipo, é algo que é uma cena de um coadjuvante. Então o autor realmente pensou em cada personagem, o significado do homúnculo de cada um. Mesmo com o coadjuvante, o figurante, ele pensou. Isso é muito da hora. E desde o começo, isso representa os problemas na. É foda.
O que eu gosto disso é toda a ambição que tem por Se você pensar que o cara ele planejou uma história que desde o primeiro volume já mostra toda a construção que vai vir pra frente, e desde o começo já mostra, tipo, no começo, no volume 1, 2, já mostra que os homúnculos das pessoas que vão ser revelados mais pra frente, que é do Nakoshi também. Tipo, é algo que o cara realmente demorou muito pra pensar e deve ser elogiado. Já dá pra perceber muita coisa na história, é o que eu falei. No primeiro volume já dá pra perceber praticamente o personagem do Nakoshi inteiro. Mas você precisa, tipo, precisa prestar atenção, bastante atenção. O Homúnculos eu acho que é uma... O famoso joguei na sua cara e você não percebeu. É um mangá muito não sei se relíquio pra falar certo, não sei se existe. É sim. Ok, então Eu tá vi certo. esse tema agora. É um mangá muito relíquio. Porque tem muito foreshadow. O cara realmente pensou em tudo. Uma condução da história muito boa. Esse ponto, desculpa interromper, o ponto da fator releitura do Homúnculos tem, pra mim vale mais a interpretação dos homúnculos do que, sei lá, pra mim, a interpretação dos homúnculos do que as nuances das personagens e da temática. Eu também gosto disso. Eu gosto de como o autor ele representa o homúnculo do Nakoshi nas pessoas de forma visual e narrativa também. Tipo, ele cria a mina de areia, ele cria uma situação, ele desenvolve ela e isso vai desenvolvendo o Nakoshi também. Então, o cara do robô também. Tem um momento na história... Como ele trabalha os homúnculos. Acho que adoro. Tem um momento na história, acho que é no comecinho, que uma secundária fala, não sei o que lá, dor nas costas. Eu não lembro certo qual é o problema que ela tem. Mas acho que é dor nas costas. Aí quando o Nakoshi ele tampa o olho e vê o homúnculo, aí vê que aí realmente tem um problema lá. Isso é bem legal, porque tipo... Desculpa me interromper, mas não é um negócio da velha com o pescoço? É, pescoço. Que o Ito fala pra ele que ela se vê encurralada sem o pescoço. Isso mesmo. Então, isso é muito legal, porque é um personagem secundário que tá sendo construído ali. Sim. A ideia, né? Personagem que apareceu, tipo, em 1, 2 quadros já é muito bem desenvolvido. Falando na cena do cara da Yakuza, cara, aquela cena é sensacional. Sensacional. Então. Que o ponto meio Kaiji, né, que vai passando a tensão do que vai acontecer, que ele tem esse controle, esse ritmo de quadro suficiente para fazer isso. E a cena que conclui isso, que ele entende o que é um homúnculo e ele passa a se ver como uma parte daquilo, e tem a cena que ele volta pro carro rindo e ele acha engraçado, mas ele tá negando o verdadeiro ponto dele, criando uma ilusão para si mesmo, e depois começa a chorar. Cara, é maravilhoso. Eu gosto Eu gosto de uma dessas cenas mesmo, que o começo é muito interpretativo. Mesmo que tudo esteja lá desde o começo, você pode interpretar essa cena dele chorando, por exemplo, de muitas formas. Mas você vai perceber mais pra frente o verdadeiro resultado que ele trabalhou desde o começo. Sim, é o que eu falo. Quando eu tô vendo uma obra assim, eu quero que ela me dê margem de pensamento. Por mais que meu pensamento seja errado, eu quero pensar sobre isso, eu quero refletir sobre ela. Eu posso citar de exemplo obra assim, Durazawa, Monster, Billy Bat. Eu pensei que você ia falar Isayama. Mas não tá errado. Aí entra outro fator da obra que eu queria comentar, que é os personagens. São poucos, mas eles têm muitas ideias, eles carregam muitas ideias. Tem a Yukari, que é a menina lá a Idol. Ela não é a Idol, não sei. A menina que vende parte íntima. Isso. Quer dizer, ela não vende. Isso é um fetiche estranho. Os caras que compram dela. Isso é um fetiche muito estranho. Bastante. Então, ela precisa... É muito engraçada a aparição dela, que o rosto dela fica nas partes genitais dela.
Basicamente, isso é realmente o que ela foi virando. Ela meio que foi vítima, como pode ser de uma maneira sem esquerda, uma vítima da sociedade. Porra, até nisso, John. Uma vítima Meu da sociedade. Deus. Meio que ela se tornou o que a sociedade via ela, né? Isso é muito Eu acho interessante. um plus, né? Ela Um basicamente plus se dessa moldou. areia, quando a gente encontra a mãe dela, que ela tem aquelas, como se fossem umas garras de aranha atrás, que ela vai Controladora. Sim. a forma dela. Que eu acho que, eu não sou estudar de Freud, me desculpe, mas eu acho que isso faz parte da temática. Não, basicamente Sim, das pessoas moldando o que é. Não, mas ela mais mesma. específico essa cena. A mãe dela moldando ela. Sim, a mãe é Sim, importante. Aí o Kari, basicamente, ela tem 3 picos de pressão, que é a sociedade, que é os clientes, e tem a mãe dela moldando ela. Tudo isso vai moldando ela, ela vai ficando meio que maluca. E é muito legal que ela faz dualidade com o Nakoshi. Tanta dualidade que eles fazem até sexo. A dualidade é que o Nakoshi é um puto egoísta que não liga pra ninguém. E ela é a coisa, ela é uma... E ela basicamente foi moldada pela sociedade. E o Nakoshi não liga pela sociedade. Fazem daquele jeito. Mas o Nakoshi também. Depois a gente descobre que ele também foi moldado pela sociedade. Eu não enxergo que ele foi moldado, eu enxergo que ele... Não, Eu enxergo que ele se eu acho que- moldou. Ele se moldou. não, mas foi meio que Ele os se dois, moldou porque ele nos se mudou padrões. por causa da sociedade, né? Não, mas ele se então, moldou tipo- nos padrões. Não, eu acho que é por causa mais de que há algo dentro dele mesmo, ele sempre foi egocêntrico. Aí ele se moldou mais pra, tipo, não perder a pose, entendeu? Não foi por causa que, eu me importo que as pessoas veem. Eu acho que é mais, eu me importo como o ser Nakoshi está dentro da sociedade, entende? Por exemplo, ele é tão egocêntrico que ele tem um fetiche dele, que é ejacular na mão e comer. que é basicamente porque ele queria sentir o prazer que a mina sente. Que é sentir a grandiosidade na coisa. Essa dualidade dos dois, eu acho legal na conclusão ali, de que como é que ele se conclui nesse arco da Amiga da Areia, porque assim, eles têm essa dualidade que é levada como a forma assim de escape até dos dois, né? Como, por exemplo, todo o corpo, todo o ser deles é moldado, composto, e eles se sentem, tipo, pelo menos a menina, ela se sente até meio, muitos quadros, né, mostra ela sem expressão, ela meio fazendo as coisas por fazer, sem sentir ela mesma, e ela só se sente viva com o fetiche, igual o Nakoshi com o fetiche dele. E não só o fetiche é parecido, né, deles eles pegarem algo dentro deles, transportar para fora e pegar de volta para eles, né? Como a conclusão disso ser tanto o Nakoshi ver a menina, ela se expõe para ele, ela não quer aquilo e tal, ele se sente superior àquilo, ele se sente bem sendo até tipo assim, uma coisa bem do mal que é ele pegar isso aí, que é tipo, ele sabe qual a importância daquilo, porque ele também tem aquilo, e querer pegar pra ele, e ela usar aquilo contra ele no final, que ela usa pra espirrar, né, ela pega o sangue dela e espirra no carro, e a mãe dela, ao ver aquilo, ela achou que era a filha dela, mas não era. Mas depois ela percebeu que aquilo ali ela pensou que eram outras pessoas, né? Porque ela nunca ia imaginar que a filha dela, moldada da forma com que ela construiu, faria algo desse tipo. Tipo, a conclusão eu acho bem interessante. Esse ponto. Então, esse é um ponto, que é a conclusão, basicamente, reflete no Nakoshi também. Porque ele também tem isso. Eu sou um Nakoshi, eu não vou agir dessa maneira, né? Isso é muito... velho. Aí o cara é um arco muito bom. Eu não vejo um problema no arco dela. Talvez talvez eu acho que demora um pouquinho demais com aquele começo do Ito explicando pro Nakoshi. Mas é o começo do mangá também, tem que explicar sobre os homúnculos.
Então não sei, é certo. Não vejo sendo inútil. No começo também, do Exatamente. Homunculus, quando o Nakoshi tá na sala de cirurgia, já mostra o cartaz do cara fazendo a autotrepanação, né? Tipo, que só é lá pro final Aí, do, né? do mangá. Então isso já deve ter entrado na cabeça na coxa. E também, lá, falando do final pro mangá, a cada volume já fica mais intenso, né? Isso também é uma coisa muito da hora, porque conforme você, tipo, o começo já é muito interessante, mas conforme você vai vendo a mesma coisa, vai meio que sendo cansativo, mas o autor, ele coloca mais coisas doidas, mais coisas intrigantes, e vai fazendo que você fique mais curioso, né? Tipo, o cara costurar o próprio olho. Ele é criativo o suficiente pra não deixar o mangá perder. O cara desinteressado. A criatividade já é usada do jeito certo. Não adianta só fazer um monte de coisa que não tem sentido. Ah, olha, ele é criativo. Acho que ter sentido é o mais importante. É criativo e tem Pode sentido. falar. Tem sentido em tudo que ele coloca. Eu acho legal o arco inteiro, se você for ver como um todo, de como no final ele até mesmo diz, isso fica meio positivo de certa forma, mas é o óbvio também, né? Que como todo aquele arco que ele viu dos homúnculos, de tudo que ele passou, ele se auto-questiona porque ele não fez isso tipo, primeiro. Ele passou por tudo aquilo. E eu acho legal como é que eles vão levando essa temática, porque simplesmente a gente vê a ideia de ser todo ser um ser, né, que tipo, a maior parte do mangá, não só ele tendo atrito com ele mesmo, com ele vendo os homúnculos e conflitando com eles, resolvendo e teoricamente resolvendo, né, mas quando não é um atrito com o homúnculo, é um atrito não, é uma ideia trabalhada ali, tipo, sobre coisas mais abrangentes, tipo, aquele capítulo, por exemplo, em que ele vê, acho que ele conversa com o Ito, né, e aí eles vão pro parque falar sobre todo tipo de coisa, assim, sobre estar vivo como um todo, né, que ele entra na parte que ele fala lá, né, que sem forma os humanos não podem sofrer. Um exemplo que eu gosto muito, o que eu gosto muito que a gente vai falar da interpretação, é que essa parte mesmo, depois do começo, antes do cara da areia, é que o Nakoshi, igual você falou, o Nakoshi mostra já, ele tem os problemas, tipo, ele vem dos homúnculos e sendo desenvolvido, né? Trabalhando em cima disso, supostamente. Porque quando ele adquiriu a mão de robô, eu achei que não era porque ele pegou o homúnculo do cara, e sim porque eu pensei que a mão dele, tipo, a mão dele se tornou um robô, ele só faz a mesma coisa, que é tampar o olho e ver o homúnculo das pessoas. Então, é um exemplo de como é interpretativo o começo. E é bem interessante, né? A forma de... E quando ele vai absorvendo os homúnculos, ele vai o braço do cara da Yakuza, a perna da areia, por aí vai. Eu queria abordar mais essa temática, só que eu não consegui juntar muito bem as ideias para explicar isso. Mas eu acho que o Lucas tem muito de ponto de, até a própria metáfora que ele tampa o olho, de enxergar a si mesmo nos outros, no sentido de os outros também têm problemáticas que você tem. A maneira com que ele enxerga os outros, tipo, ele enxerga a pessoa da maneira só de a mulher da dor nas costas. Ele comentou isso e ele enxergou ela daquele jeito. Porque ele quer enxergar assim. Acho que até o ponto que chega no final, que ele começa a se enxergar em tudo, todos, no sentido meio maluco de todos são iguais, assim. Acho que
Tem um pouco dessa ideia, só que eu não consigo abranger muito, porque eu não consigo concatenar minhas ideias. Eu não acho que ele quer ver o negócio das pessoas. Eu acho que isso é algo presente dentro dele, desde sempre, no caso, os defeitos. Só que ele é egoísta demais pra aceitar. Aí, egoísta, Obrigado, orgulhoso. Leon. Obrigado, Aí Leon. ele. Eu queria falar isso. Aí ao fechar o olho, ele olha o reflexo dele nas pessoas. E esse é o ponto. E que, tipo, ele não. Aí no primeiro volume, eu acho que quando ele começa a rir, acho que ele ri porque ele percebe que, olha, não sou só eu que tô fudido, as pessoas também são assim. Aí ele não precisa mentir. Porque ele é tão. Ele é tão orgulhoso de não querer ser um mendigo que ele mente pros mendigos falando que ele tá de boa na vida. Ele costura o olho. E ele Pode falar, ainda vomita a comida que os mendigos deram ele. Por puro desprezo. É verdade. Ele costura o olho justamente pra. Ele vê as pessoas como ele quer, né? Ele é tão orgulhoso que ele costura o olho justamente pra ver todo mundo como ele. É um exemplo muito grande. Eu acho que depois, após a Nanako, que ele acreditava que consegue ver ele da forma que ele é, ou seja, todo defeituoso e problemático, ou seja, e consegue provar pra ele que é assim, consegue convencer ele pra ele mudar. Após ela não conseguir mais fazer isso no final, ele tem que furar a cabeça dela pra fazer a trepanação e realmente conseguir ver o que ele vê. Aí tem a cena dele vendo todo mundo. Eu acho que é mais o ponto de que, já que todo mundo é igual a ele, já que todo mundo tem defeito igual a ele, então por que todo mundo não é igual a ele e sem as formas, ninguém vai precisar sofrer. Basicamente ele vai estar no paraíso dele. Já que, se todo mundo é igual a ele, não tem por que ninguém falar mal dele ou julgar ele. Todo mundo vai entender ele. E eu acho legal, assim, a gente tá esquipando pro final, mas depois dá pra voltar um pouco, por exemplo, uma coisa que eu queria dizer do atrito dele e do Ito, que eu acho bem legal. Mas, falando disso, eu acho legal a forma com que o mangá conduz isso no final. De que essa ideia do outro não... dele querer que o outro seja ele, da ideia da individualidade dele ser um inferno ou um paraíso, né? Que ele se questiona. É muito anticlimático, né, velho? Tipo, ele fala que isso é o paraíso, aí corta pra uma página, ou o inferno, aí depois mostra ele com o Ito, e aí mostra os policiais seguindo atrás dele. É um final muito anticlimático mesmo. Eu gosto também como é construído essa parte. Não a palavra é mais agridoce, tipo. Ele é o nosso protagonista. Eu gosto dele. Porque, por mais que tenha todos os defeitos, eu consigo gostar dele. Então, tipo, por mais que ele tenha sido um lixo, ele matou uma pessoa, eu acho que eu vejo que ele ajudou bastante gente, que ele é uma pessoa. Eu gosto do Naruto. Então, porque então a gente quer o bem dele. Aquele paraíso, entre aspas, é o bem pra ele. Sim. Só que é o bem que faz mal pra ele. Só que exatamente. É agridoce, no sentido que tu disse. Ele tem noção de que aquilo ali, assim, enquanto ele for um ser, ele tem a noção de que as coisas não são perfeitas nesse ponto. Mas que a forma de escapar disso é ele fazer as coisas dessa forma, dele ver os outros como ele. A gente não se comove com ele passando pano, é porque dá pra entender a situação dele, né? Dá pra entender tudo que ele passou, tudo que a situação que ele tá, a situação que ele se tornou. Então você meio que consegue se comover com o personagem. Porque foi construído, né? Senão... Tipo, só desde o começo você vê ele no meio da rua, aí ele encontra, ele fica maluco, ele faz um monte de coisa, você consegue entender a situação pra ele chegar onde ele chegou. Esse é o ponto que eu acho legal, falando rápido, que sim, o atrito dos problemas do Nakoshi com a temática, é difícil você ver algo assim que consiga casar um com o outro tão bem, porque toda a temática do egoísmo do Nakoshi,
os problemas que ele tem com o Ito e com os seres humanos em si, e como é que ele vai lidando com isso até o ponto final, e como a obra e a temática vão se desenvolvendo a partir das perspectivas dele, né? Isso deixa muito rico no ponto de que você consegue ter várias ideias trabalhadas de uma forma muito fluente. Um ponto que eu acho interessante de falar sobre o Ito é que desde o começo a gente já tem basicamente o personagem. Também temos o personagem inteiro, né? Acho que no segundo diálogo grande que a gente tem com ele, que é lá no laboratório, aí o Nakoshi questiona, o filho de um médico é tão rebelde assim? Aí ele começa a tirar tudo e falar, não, esse aqui esse brinco aqui, ele não consegue ver, a tatuagem é de... Mais pra frente, no momento que ele vai visitar o pai no hospital, que ele realmente consegue se moldar. Exatamente. Agradar outra pessoa. E desde o começo ele já é dito isso. É muito legal que o homúnculo dele é um peixe. Que meio que o peixe tá preso e tá livre ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Cara, queria muito, assim, pra mim, eu sou chato ao ponto de todas as escolhas que o homúnculos tem não são à toa. Eu queria muito saber o peixe que ele desenha, saber se tem alguma relação sobre isso, sobre a situação que ele vive. Assim, os peixes em geral, eles têm parado de trocar de sexo. Eu não sei se isso é um ponto que ele queria ou se eu tô pensando muito. Não, eu acho que é exatamente isso, na verdade. Quando criança ele já não... Quando criança ele já não pode ser o que ele quer, ele já tem esse desejo. Aí ele... De trocar de sexo é ilustrado no peixe, que tem um trauma dele com o peixe lá. E o músculo dele é por causa disso. É muito interessante. Sim. Eu gosto muito como a relação dos dois, assim, no começo, quase uma relação de trabalho, porém um trabalho estranho, que o que ele quer provar não é uma coisa meio underground, por assim dizer. E ao ponto que eles realmente vão se tornando amigos, ó, sincero. E o ponto que um vai entendendo o outro, no sentido que o Nakoshi começa a entender os problemas do Ito e tentar ajudá-lo, e como o Ito tenta fazer o mesmo pelo Nakoshi. Eu gosto que o Ito é muito misterioso. Tipo, ele já começa fazendo uma proposta muito, muito estranha, e aí, ao longo, ele não vai revelando nada. Tipo, quando ele vai conversar com a menina de... A mina de areia. Não sei se é a mina de areia ou não. Aí o cara começa no elevador. Aí ele foge do nada e fica um maior tempo sem aparecer. E ele nunca, nunca entrasse, né? Ele demora muito pra revelar o porquê ele escolheu na corte mesmo. Eu gosto como o mangá trabalha ele com um personagem misterioso mesmo. Eu gosto bastante do final dele com o Nakoshi. Que o Nakoshi vira e fala, você se tornou bonita, porque ele aceitou o jeito que ele é, diferentemente do próprio Nakoshi. É uma dualidade muito boa. E é muito interessante. É muito interessante o último capítulo, que meio que o Nakoshi tá com um olhar feliz, ele tá com um senso de dever cumprido. Ele tá pescando, tá com senso de dever cumprido. Isso é muito interessante. Porque ele passou por muito caos, ele tá num universo caótico, que tampou o olho dele, sabe-se lá se ele furou o olho, que é pior ainda. Ele arrancou, que ele não existe. Na loucura interpretação pro... Ele arrancou o olho e a gente vê que ele já furou a cabeça dele mais umas 3 ou 4 vezes. Tem quatro furos, dá pra ver lá depois do final. Que é meio que o efeito né? Então... A interpretação pro torcer é um inferno ao céu, né? A gente fica feliz por ele estar feliz, mas fica meio triste pela situação que ele se tornou, né? A situação que ele virou. Sim. A conclusão dele é basicamente... Não, a conclusão dele é o que aconteceu mesmo. Não tem, olha só, tal personagem ele evoluiu.
não tem evolução, não tem diminuição, é só uma jornada de aprendizado. Ele aprendeu e agora é assim, ele entendeu o que é a sociedade. É basicamente um ego, né? Então, pra ele agora a sociedade é isso, sem formas, os humanos não podem sofrer. Ou seja, sempre existiram essas formas. E ele não tem mais como sair delas. Não tem, é impossível sair das formas. Então ele só aceitou isso e, né? Sim, acho que a gente podia voltar um pouco no arco do peixe, né, no arco do homúnculo do Ita, que eu acho interessante que como eu disse já, eu acho muito bom o atrito dos problemas do Nakoshi com ele mesmo, como o trabalho de personagem em si, da amizade deles é muito interessante, e como a temática se anexa com isso muito bem. Mas, tipo, falando desse arco em específico, que na teoria assim, a gente tá seguindo a ordem cronológica certinha, ele basicamente, depois daquele arco da Menina da Areia, que ele vê uma pessoa fugindo não, mas assim, expondo o seu fetiche, saindo de certa forma, né, porque a mãe dela não aceita que ela poderia ser assim, e ela conclui aquilo pra ela. Dando continuidade naquilo, se eu não me engano, tem a cena do Nakoshi se demitindo, né? O Nakoshi se demitindo é um ponto importante pra história, porque, ainda que você tá falando, meio que é divisão de águas pro personagem, porque ele já tem essa desconfiança de que a sociedade é uma merda, a sociedade é uma merda, não, das formas, no caso. Só que aí faltou, acho que foi o segundo momento de identidade própria que ele tava tentando pegar, foi esse. Foi ele sair desse emprego dele. Sim, então, isso que eu ia comentar, que a continuidade disso é muito, muito interessante, porque, claro, deve ter uma continuidade plausível, mas a continuidade é exatamente, se você parar pra pensar, é muito próxima da conclusão da menina, que ela expõe, né, o ponto dela, o fetiche lá, né, e de certa forma se conclui. O Nakoshi, ele consegue sair do emprego, mas a forma com que ele sai é aquela coisa, né, que ele joga lá nos papéis de demissão dele, que é basicamente a forma com que a menina se concluiu, jogando o fetiche dela naquilo que conflita com ela, que um dos pilares que tanto ela quanto ele não era um único, que construía essa personalidade construtiva que eles se veem, tipo, por vários fatores, mas um deles é a mãe dela para ela, e um dos era o emprego dele falso, daquela coisa que ele achava ridículo e tal, e a conclusão é igual, né? Certo? Acho bem legal essa parte. Eu gosto da aparição da Nanako no final, a gente tem que falar sobre o coisa também, sobre o Ita. O Ita é um personagem interessante. O Ita Mas é bastante, na verdade, mas... Então, não, o Ita, o Mindinho. Ah, tá, o Vito. O ovo. É, o ovo. A gente tem que falar sobre o Ita porque meio que começa a despencar tudo na vida do Nakoshi mesmo, depois do Ita, porque depois que ele se mata ele não tem mais nenhum lugar pra ir, já que meio que os moradores de rua meio que expulsam ele. Eles já estavam sendo expulsos, mas expulsam ele da comunidade, sim. É legal essa parte que você comentou, que também a gente consegue ter a certeza, porque tipo, o mangá ele meio que brinca com a gente mesmo, porque o Ito tem a teoria lá de... Teoria, eles sabem na real que são realmente o poder e o homúnculos, mas ele cria teorias que são só alucinações, e nesse momento a gente tem a certeza de que não é. Isso é legal você comentar esse momento, que é meio que uma reviravolta também. Sim.
É legal que antes da Nanako aparecer, meio que ela aparece do nada meio que um anjo mesmo. E depois aparece o Ito gritando o nome dele com medo e tal. Tem um diálogo muito interessante que é o Nakoshi falando basicamente que todos os homúnculos que ele ajudou meio que se tornaram medalhas dele, troféu. Isso é muito interessante. Que é aquilo do egocentrismo dele. Ele não ajudou as pessoas porque, olha só, é legal ajudar as pessoas. É meio que ele se orgulhou de ajudar elas porque é foda ajudar as pessoas e ele se torna um ser humano melhor. Por mais que ele não se importe com isso. É bem babaca, mas o personagem é muito bom. Essa parte também mostra mais o lado babaca dele de ele ser muito hipócrita, né? Porque ele termina aquela parte falando pro Ita que saia do que você tá fazendo agora, ainda tem tempo, e vá atrás do que você realmente quer, tá ligado? E no dia seguinte, depois dessa cena, né, ele vai pro carro dele e continua do jeito que ele sempre foi, tipo, ele fala pra pessoa ter iniciativa, mas ele nunca tem. Aí no dia seguinte ele vê o Ita morto e fala, você ainda tinha tempo e tal, e sendo que ele tá falando isso pra ele mesmo, porque ele também ainda tem tempo, né? Ainda tem espaço pra fazer iniciativa, mas ele nunca faz, ele só fala pros outros fazerem. É mais uma parte hipócrita dele. É muito da hora. É interessante o Nanako também é o homúnculo da Nanako, que o primeiro homúnculo dela, depois ela vira o Nakoshi. Mas então, o primeiro homúnculo da Nanako é meio que faceless, não tem rosto. Aí quando o Nakoshi olha bem, meio que é um rosto ao contrário de questão de profundidade em si. É meio que uma máscara do Nakoshi, entendeu? E é meio que isso mesmo o Nakoshi. O que o Nakoshi acha que a Nanako é. A Nanako é igual a ele, então os dois são perfeitos um pro outro. Sim. A Nanako é literalmente ele, na verdade. Tipo, construiu tudo. Isso eu ia falar naquela parte lá que eles estão na neve. A Nanako, ela realmente fala tudo que aconteceu com ela, e o Nakoshi, ele vê que é realmente uma pessoa idêntica, né? Por isso que ele disse que ela é perfeita, não por causa dela realmente ligar pra ele, ou dela realmente não ter uma aparência igual as pessoas, e sim justamente do egoísmo dele de querer uma pessoa que seja parecida com ele. Alguém vai querer falar algo? Olha aqui, a gente pode finalizar. Tem bastante coisa. Tem o conceito do abismo de mentiras que ele fala, que é todo... que esse conceito basicamente é todo dinheiro, status, é todo um grande abismo de mentiras, porque no fundo todo mundo é um merda, todo mundo tem algum problema, e não é isso que torna uma pessoa grande. As filosofias do Homúnculos eu gosto bastante, principalmente do final, no final que resume a temática geral, né? Que é muito pesada porque é realista, né? Por exemplo, depois de você terminar o mangá, eu duvido muito de que você realmente vá não ligar para a aparência das pessoas, mas é algo que é real, tipo, que realmente todo mundo liga, e que você é afetado, tipo, mesmo negativamente ou positivamente, você vai ser marcado pela temática geral, porque é algo muito pesado, muito realista mesmo. Você vai começar nas filosofias do Homúnculos. Você vai começar a reparar nas pessoas, no comportamento delas. Isso é padrão. Durante o mangá inteiro você muito, mas a temática geral é a que mais pesa. Então, a gente tem mais alguma coisa? A Nanako ser feia, isso é interessante. Eu gosto do relacionamento do Nakoshi. Porque eles estão na mesma situação, mas o Nakoshi é tão egocêntrico que o cara engravida a mina e depois larga ela porque ela é feia. No meio do carro lá, ele tampa o rosto dela, tá ligado? Isso é uma prova de que não tem nada a ver mesmo. Ele tampa o... Eu acho que isso aí é o seguinte.
Então, isso aí é aquilo lá da... É aquilo da mãe, da Yukako. Ah, como que minha filha... Não é minha filha, assim, não é minha filha. Como que minha filha vai ser isso? Eu acho que eu na coxa é basicamente isso, nesse momento. Ah, Sim, eu não sou igual essa mina feia. Pelo amor de Deus, eu não sou igual a ela. sim. Eu sou na coxa. Ele é muito. Mano, tipo, ele é uma boa pessoa, porque ele ajuda muitas pessoas, mas ele é ao mesmo tempo horrível, tá ligado? Então, mas esse é o ponto. Ele não fez isso por bem, ele fez isso pra, sei lá, porque é status pra ele, de olha Sim. só. Esse é o jeito certo de ser agido. É pra alimentar o ego dele próprio, né? Ele, É tipo a... mas ele tipo a cria o Hanekawa. ego dele como desculpa pra ele agir dessa forma, sendo que ele realmente queria ajudar o outro, ou ele só não quer se conformar que ele é uma boa pessoa? Não, eu acho que ele se acha fora da curva, entendeu? Ele não tem esses defeitos das pessoas. E como ele não tem esses defeitos das pessoas, ele largou. Eu acho que ele largou tudo que ele tinha só pra viver uma vida ruim e provar que ele não tem isso pra ele mesmo. Só que o Ito vem e faz a preparação e isso abre os olhos da coxa. Por isso o Nakoshi é tão grato a ele. Porque o Nakoshi demora pra aceitar que realmente o seu mundo são ele mesmo, né? Ele demora bastante pra realmente cair a ficha disso. E aí quando ele aceita, ele fica maluco. Quando ele aceita, ele tem tudo do fazer autotripulação, pra olho, essas coisas. Isso daqui, outro ponto de hipocrisia dele, mas daqui eu acho que ele já começou a aprender. Ele tem no diálogo do carro com a Nanako, ele fala: o tipo de pessoa que eu mais odeio é os filhos da puta que não conseguem enxergar nada e só querem que os outros olhem pra eles. E isso é basicamente o que o Nakoshi era. Ainda. Mas aí depois da preparação ele consegue ver as pessoas e... né? E acho que é por isso também. Acho que ele fura a cabeça da Nanako por causa disso também. Por causa do... Porque ela quer que ele olhe pra ele também. Ele já tá meio louco a cabeça. Ele já cansou das pessoas, dele olhar as pessoas. Ele quer que as pessoas olhem ele. Então, Tem um quadro... isso aí, o que você mandou a imagem, é o que eu disse mesmo, que aí é o momento da reviravolta, de que a gente percebe realmente que o Nakoshi, ele consegue ver o rosto das pessoas, não é só uma alucinação dele. Ele realmente tem o poder de ver as pessoas, tipo, de ver o que aconteceu com elas, de ver os problemas delas. Isso é um momento muito interessante, que ele conversa com o Ita da barraca. É um momento muito bonito também, que é muito bem feito, mas também é um momento muito importante da história, porque é uma reviravolta pra gente. Tem um quadro muito incrível nessa parte da Nanako, que é a Nanako numa lata de lixo, o Nakoshi olhando de cima pra Nanako numa lata de lixo. Vou mandar um quadro. Sim, tem bastante imagens assim, né? Se não me engano. E tem ela embaixo e ele em cima. Sim, tem bastante imagem assim. Muito bom. Ele fala que ele tava com medo. Muito interessante. Ela se moldou só pra ele. Aí fala do filho dela. O design do Nakoshi, eu gosto do design do Nakoshi quando rico, porque é basicamente um empresário genérico. Cabelo pra trás, óculos. Sim, com certeza. Eu acho legal um ponto do design da Koshi. O óculos normal. Eu acho mais pra frente que ele põe a touca. Que ele tem um terno. Como é que é o... Tem até um nome pra isso, o casualmente. Agora eu não lembro. E ele bota a touca e ele praticamente ele se veste como uma pessoa rica e age completamente como um mendigo. Mas é muito interessante mesmo. Tipo, ele veste com o terno, mas vive dentro de um carro, tá ligado? É muito Ele é um interessante. fusquinha. Sendo que antes não era uma ele tinha uma Lamborghini. E tem Aqui um é o diálogo momento. que fala disso. Que é um dos mendigos que falam, ele não consegue deixar aquela vida de rico. E por isso que ele usa aquele. Tem isso.
Essa parte é muito boa. Tem um ponto que ele começa a confortar a Nanako, ele propõe uma troca, que é ela olha pro coração dele e ele olha pro coração dela. E é tudo isso, e é só isso. Aí ele fala que não precisa mais cobrir o coração dela com mentiras, não para as pessoas, não para ele. Ela não precisa mentir mais. Ela só precisa mentir pra ela mesma. Isso é muito bom. Que é meio que eu acho que é o seguinte. Que esse diálogo significa. Esse diálogo significa que ele... Que ele sabe que a Nanako vai ser mais feliz vivendo como todas as outras pessoas vivem, mentindo pra si mesma. Aí ela foge dele, porque ela sabe que é verdade. Tem mais uma coisa? Acho que a gente tem que finalizar. Não podemos finalizar. Eu acho Homunculus uma grandiosa história de identidade, que reúne tudo do que eu mais gosto, que é uma jornada de protagonista, um plot que faz sentido desde o início, uma tonelada de conteúdo. E o que eu penso sobre, basicamente, é o que eu falei no vídeo aqui. Só que meu único problema é que acho que deveria ser mais apreciada essa obra. Eu queria que as scans traduzissem pro grande pessoal do BR curtir essa obra, mas fica aí a recomendação. Minha nota é 10, meu personagem favorito é o Nakoshi. Eu gosto muito de como ele consegue transmitir emoções, tipo, de desespero, sem muito diálogo. Ele consegue, pelo storytelling, que é absurdo, ele consegue transmitir muita emoção, muito do que ele quer passar, só por imagens, só pela criatividade, pelo significado. E eu gosto também de como o final, no geral, é muito pesado, justamente o que eu tinha te falado já, de ser muito realista. Então, mesmo negativamente ou positivamente, essa obra vai marcar de algum jeito. E isso é algo que eu valorizo bastante. Meu personagem favorito é o Nakoshi e a nota 10. Eu gostei muito de Homunculus pela construção do personagem, apresentação dos temas, da arte. É um bagulho que devia ser lido mesmo e que traz muitas reflexões de uma maneira meio pessimista, mas mesmo assim, o meu personagem favorito é o Nakoshi e a minha nota é 9,5. Cara, é muito bem escrito. Provavelmente uma das melhores, eu chuto. Ele é pensado do início ao fim e sempre consegue se renovar tematicamente pela criatividade do autor, com uma renovação que faz sentido com as temáticas. As personagens são maravilhosas, a crítica é maravilhosa, maravilhoso do mangá. A minha nota é 10. O meu personagem favorito é o Ito. O Homunculus é um mangá muito coeso com ele mesmo, como a gente comentou sobre todo esse arco temático e de personagem. Uma coisa que vale ressaltar em considerações finais é que ele é um mangá que ele consegue fazer muita coisa, fazer uma contagem visual muito bem feita e significativa com o texto, porque o texto de Homunculus ele só é usado necessariamente quando existe realmente necessidade. Então tudo que eles conseguem passar pelo visual dos Homunculus, tudo que eles conseguem te passar enquanto você lê, enquanto você visualiza aquilo, que é o mais importante, é muito bom. Basicamente é isso. É um puta mangá que leva meu 10. E pra concluir, o meu personagem favorito é a Mãe do Alquimista. Só pra terminar as considerações, eu vou ler o que o Bolfrey, que não falou praticamente nada nessa discussão, tem pra dizer aqui. Ele disse: então, Homunculus foi uma obra interessante, foi legal de ver essa exploração pela visão do Nakoshi entre o psicológico dos outros, com personagens bons e arte muito boa. Expressividade 10. Tem vários quadros incríveis, como o que já foi citado,
logo depois do robô. Dele rindo e logo depois vira recomendado com certeza. Ele deu nota 9 e seu personagem favorito é o Ito. Pra terminar, então, eu só vou dizer que quem tá editando o vídeo é o Kira do Pimba. Eu não sei se vai ficar bom, mas tá Grande nas Pimba. contas dele. E deixe seu like, entre no Patreon, Compartilhe entre e no Patreon. adicione favorito. E é isso. Fala aí, Wilson. Tem que deixar essa parte. Não, agora tem que deixar.